Mulheres do meu Brasil, sejam muito bem-vindas ao nosso segundo episódio da série que estamos tratando sobre dinheiro e finanças. E o tema de hoje qual é? O tema de hoje é abundância ou escassez. Quais são os pensamentos que estão fazendo parte da sua mente? Bom, se você é uma daquelas mulheres que pensam assim, nunca vai dar para mim. O dinheiro está pouco. Esse ambiente não é para mim. Eu só compro em liquidação. Eu só compro produtos de baixa qualidade porque é o que o dinheiro dá para comprar. Tem alguma coisa de errado nos teus pensamentos, minha amiga. Então fique aqui até o final, que a gente hoje vai virar uma chave de pensamentos e você vai ver como isso vai refletir na sua vida positivamente, é claro. Antes da gente mergulhar no nosso tema de hoje, precisamos esclarecer um ponto crucial. Muita atenção nesse momento. Pensamentos de abundância, pensamentos de escassez, pensamentos de riqueza, pensamentos de pobreza, nada, é isso mesmo, nada tem a ver com dinheiro, tem a ver com consciência. Por quê, Gabriela? Porque tem muita gente que tem abundância de valores e tem pensamentos de escassez, tem pensamento de pobreza. Então fique até o final para que você saiba identificar quais são esses pensamentos e para onde esses pensamentos vão te levar. Então vamos lá, eu já te dei um spoiler lá no começo do nosso vídeo falando sobre algumas frases, alguns pensamentos que te levam à escassez. E eu vou continuar por aqui. As pessoas que se mantêm em escassez financeira estão neste lugar por conta dos seus pensamentos. E quais são os pensamentos? Pensamentos de vitimismo. Eu até anotei e vou trazer aqui para vocês. Pensamentos de vitimismo, reclamar de todas as coisas. Tudo é problema para a pessoa. Tudo é problema. E detalhe, os problemas não têm solução e são obstáculos para a vida dessas pessoas. Essas pessoas, elas não se preocupam em aprender. Elas não têm a consciência que tempo é o quê? Dinheiro. E o que elas fazem? Consomem todo o seu tempo com entretenimento. Como que é isso, Gabriela? Consumir o tempo em entretenimento. Sabe aquela pessoa que senta no sofá num dia e se acaba nas séries? Pois é, gasta dias ininterruptos, horas ininterruptas, viram madrugadas ininterruptas em séries, em programas que não te agregam nada. Gabriela, mas você tá me falando que eu não posso assistir uma série? Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que você precisa ter cuidado com o que você consome o seu tempo. Porque tempo é o quê? Já dizia a tua mãe, já dizia a tua avó, porque a minha avó já falava, tempo é o quê? É dinheiro. Então por que você vai gastar horas e horas e horas do seu dia no celular? Na frente da televisão, com entretenimento, com jogos, sendo que ao invés disso você poderia ler um livro para aprender. Você poderia utilizar a internet, o YouTube, porque tem muitos conteúdos gratuitos que você pode assistir para te elevar a mente. Pensa nisso. Tenho mais coisas, trago mais coisas. O pobre em pensamento, ele só pensa no seu salário. Ele não pensa em obter outras fontes de renda. Ele pensa em gastar como se não houvesse amanhã tudo que tem, mesmo que seja com coisas que ele não precisa. A mentalidade de escassez ou de pobreza
Também não pensa nas oportunidades de negócios. Vou dar um exemplo para vocês. Trago exemplos. Quando você vai viajar em férias, ou quando você vai para um clube, ou quando você... Enfim, use esse tempo também para se relacionar com pessoas que possam te agregar algo. Por exemplo, certa vez eu fui para uma viagem na Bahia. Fiquei em um hotel na Bahia e conheci um rapaz que ele era representante da rede Camil. Sabe, Camil, arroz, açúcar, enfim, feijão, enfim, Camil. E aí, eu e o Felipe começamos a conversar com ele. Detalhe muito importante. A mulher dele fazia o quê? Ela era médica. E pra mim, era muito importante fazer conexão com ela, porque eu faço direito médico. Pois bem, hoje eu mantenho contato com essas pessoas e eles já indicaram clientes para o nosso escritório. Eles já indicaram clientes para o nosso escritório parceiro de contabilidade. Outro exemplo que eu trago para vocês também. Gente, é importante, se apeguem aos exemplos, porque vocês aplicam isso na vida de vocês. Um outro episódio, eu estava no Chile e fiz contato com outros médicos também que estavam viajando fazendo os mesmos passeios com a gente e tal. E os dois eram um casal, os dois eram médicos, e depois eu fiz também com um outro casal que ele era médico e ela não. Estamos nos relacionando. E é sobre isso, gente. Talvez o fruto disso não seja imediato. O fruto disso não é imediato. Sabe por quê, gente? A abundância se constrói com o tempo. Não se constrói com imediatismo. A mente pobre, ela pensa no imediato, no hoje, no momento. A mente rica, a mente em abundância pensa o quê? Em futuro, em se projetar para onde? Para o futuro. Então, toda vez que você, mulher, pensar assim, ai, eu não tenho dinheiro suficiente, o que você tá focando? Você tá focando no momento, você não tá focando nas oportunidades. Quando você pensa, dinheiro é difícil para mim, dinheiro é difícil de conseguir, você tá se limitando. Você tá limitando os seus esforços. Você tá falando assim, olha só o que você tá falando inconscientemente. Você tá falando assim, eu não sou capaz de ganhar dinheiro. Quando você é muito capaz, você tá criando crenças limitantes e bloqueios que estão limitando a sua abundância. Outras pessoas têm mais sorte e mais vantagens do que eu. Você está normalizando e comparando as outras. Você está comparando no baixo, né? Você está comparando as pessoas a você. Você está se colocando lá embaixo, engrandecendo outras pessoas. Para de fazer isso com você. Você é capaz, você consegue, você tem autoridade, você tem capacidade. Basta o quê? Você mudar a sua mente. Gabriela, e como que eu faço isso, mulher? Fala pra mim como que eu faço pra mudar a mentalidade. Bora focar agora, a gente falou até agora, nos pensamentos que talvez, com certeza, pelo menos em um pensamento desse, você se enquadrou. Até aqui a gente falou só nos pensamentos de escassez, mas agora a gente vai trazer a mudança de hábito, porque isso é hábito. Você focar nos seus pensamentos, mudar os seus pensamentos é hábito. E você vai ver, se em 2026 você mudar esse hábito, esses pensamentos e começar a praticar pensamentos de abundância, eu quero ver se você não sai desse lugar que você está e eleva o nível e vai para outros lugares. Então já pega papel e caneta para você começar a anotar os pensamentos de riqueza ou de abundância que você vai começar a incutir na sua mente. Eu fiz até uma anotação e eu quero trazer para vocês, porque eu trago, gente,
os princípios bíblicos que fundamentam isso que eu estou dizendo. Primeiro, eu posso aprender qualquer coisa que eu ainda não sei. Ao invés de você ficar consumindo o seu tempo rolando Instagram, assistindo série e assistindo novela, você vai começar a buscar conhecimento de qualidade. Gabriela, mas eu não tenho tempo para isso. Primeiro, se você tem tempo de assistir série, assistir novela, você tem tempo para ouvir algo que te ensine e te leve a outros patamares. Tá, tudo bem. Vamos levar em conta que, Gabriela, eu não sou dessas. Eu não sou de ficar assistindo novela, série, porque eu sou muito ocupada. Então, enquanto você tá ali dirigindo, indo pro trabalho, ou enquanto você tá num ônibus, ou enquanto você vai ler um livro, você vai ouvir um audiobook que vai te levar a graus mais avançados, conteúdos de qualidade. Então, ao invés de gastar o seu tempo com coisas, com entretenimento, você vai começar a gastar com o quê? Com o aprendizado. Outra coisa muito importante que eu quero que você tenha em mente: dinheiro é uma ferramenta. Sim, é uma ferramenta. Dinheiro não é um problema. Em Mateus 6:24 diz assim, presta atenção: ninguém pode servir 2 senhores, não podeis servir a Deus e as riquezas. Gabriela, então tá dizendo que eu não posso ser rico, porque eu vou desagradar a Deus. Nada disso, para com isso agora. Aqui está dizendo que o dinheiro precisa te servir, ele não pode ser o teu Deus. Você não pode ser escravo do dinheiro. O dinheiro precisa ser o seu escravo. Quem manda em você não é o dinheiro. Você obedece ao Deus eterno. Ele é o seu Senhor, não o dinheiro. O Senhor do dinheiro é Mamon. Mamon não pode ser o seu Senhor. Entendeu? Meu valor não está no sofrimento. Para de se vitimizar. Para de se colocar nesse lugar de comparação. Porque o outro é melhor do que eu. Porque eu não consigo atingir as abundâncias financeiras, porque eu não sou nada, eu não entendo de nada, eu não sou ninguém. Eu não vou investir porque eu não sei. Eu não tenho conhecimento sobre isso. Para. A Bíblia já diz assim, eu vim para que tenha vida e vida em abundância. Tá falando aqui vida em escassez? Não, tá falando vida em abundância. Então você pode fazer tudo aquilo que você se determinar a fazer, inclusive alcançar a abundância financeira. Uma última frase e depois a gente parte para outro nível que eu quero elevar vocês. Não mereço receber pelo que eu entrego. Não mereço receber pelo que eu entrego. O trabalhador é digno do teu salário. Então, para de se colocar neste lugar de coitado. De, isso aqui, esse saláriozinho aqui, já me basta, eu tô por satisfeito. Não estou aqui, veja, eu não estou aqui minimizando o seu esforço, o teu trabalho e o seu salário. Eu estou dizendo assim, que você é capaz de mais. Você pode mais. Então não se contente com pouco, se você sabe que você pode muito. Então, Gabriela, e quais são os pensamentos que eu preciso começar a cultivar na minha cabeça? O que eu preciso fazer para elevar o nível? O que eu preciso fazer como uma mulher pensa alto, que pensa no propósito? O meu propósito é grande. O que eu preciso fazer? Primeiro, anota aí. Você precisa andar com pessoas que te levam pensamento. Andar com pessoas que te levam a outro nível. Atenção, se você está num grupo, assentado a mesas, que você é sempre o que ensina, você é sempre o que traz conhecimento, para e pensa. Está na hora de você mudar para outra mesa.
mesa em que você vai aprender. Você é um menorzinho ali, ó. Você é a menorzinha. Você senta aquela mesa para você aprender, para você extrair o melhor. E vai chegar um momento que você vai ter que trocar de mesa de novo. Gabriela, eu excluo as pessoas. Não é sobre excluir. É sobre você caminhar com pessoas que te levam a pensamentos altos, a pensamentos de abundância, a pensamentos de aprendizado. E o que você faz com as outras pessoas, as quais você já você está em um nível diferente da delas. Você conversa, você cultiva, porque nem todo momento você vai estar na vibe, né, de mais. Às vezes você precisa jogar uma conversa fora, às vezes, não sempre, tá? Então você se permite se distrair, conversar, conviver, mas não caminhar junto. Caminhar junto, você vai caminhar com pessoas que te elevam, ok? Ambiência. Gabriela, o que é isso? Que todo mundo fala em ambiência. Ambiência, um ambiente em que você convive. Por muitas vezes você pode pensar assim, eu não tenho nem roupa para estar em tal ambiente. Compre, vá, é um investimento, encare como investimento. Compre uma roupa adequada para você ir para tal lugar. Se permita, pelo menos uma vez ao ano, uma vez a cada 6 meses, estar em um lugar top, um lugar acima, em que te leva à ambiência que você quer estar. Você começa a respirar aquele ar, sentir a energia daquele ar. Uma coisa muito engraçada que aconteceu um dia desses foi assim, eu e o Felipe, nós estamos aí em processo para troca de carro. E assim, a gente quer, né, um carro melhor, que nos leve a ambientes melhores, que nos conduza a outra mentalidade. E aí nós fomos numa loja de carros premium zero. Fomos lá, sentamos no banco, sentimos o conforto, fizemos test drive do veículo. Por quê? Porque eu quero aquilo para minha vida. Eu sou aquilo que eu penso, eu tenho aquilo que eu penso, então eu preciso projetar. Então nós fomos lá, sentimos. E o que aconteceu? Nós compramos um carro, tá para entregar e tá para chegar o nosso carro novo. E é sobre isso. Eu não saí, não extrapolei, a gente não fez loucuras, mas a gente sentiu que a gente é capaz, é possível, a gente pode. E outra coisa, rico, pensamento de pessoas ricas, elas compram aquilo que é investimento para sua vida. Então, o carro, nesse momento, é um investimento para a nossa vida, para a gente poder alçar outros lugares, outras ambiências, outras pessoas, fazer networkings diferentes. Então, a gente sentiu essa necessidade. A gente não comprou porque, eu mereço. Não, eu também mereço, mas eu preciso ter acessos. Então, pense sobre isso. Então, para fechar, vamos fechar. Mentalidade de abundância, mentalidade de rico. Quais são as características da pessoa? Assumir responsabilidade, sair do vitimismo, ter disciplina, ter rotina, pensar no futuro, sempre pensar em aprender, trocar de mesas, acessar ambientes os quais você ainda não acessou. E, por último, se espiritualizar. Sim, buscar a espiritualidade, buscar gratidão, buscar sabedoria vinda dos céus. A sabedoria te conduz a conhecimento e a inteligência, discernimento, planejamento. Então, todas essas coisas você precisa cultivar para você ter um 2026 muito próspero. Pegou todas as chaves, então quero que você aplique a partir de hoje. Gabriela,
Estamos na última semana ou penúltima semana do ano. Comece a exercitar, comece a pensar diferente, comece a se planejar, comece a ter meta, pensamento de abundância, de riqueza. Até o próximo capítulo.